Então, bem-vindos ao programa Tecnologia na Infraestrutura, na plataforma digital da revista O Empreiteiro. Nós vamos falar hoje de um tema bastante atual, né? Agora que o país está, vamos dizer, na véspera de uma crise hidrológica por falta de chuva na região de cabeceiras das principais hidrelétricas. Então, vamos receber hoje o Leandro Marques, líder da divisão Hydro da General Electric Renewable Energy no Brasil. Boa tarde, Leandro. Ok, Joseph, boa tarde para todos aí que vão nos escutar ou estão nos escutando nesse momento. É um prazer imenso estar aqui contribuindo para vocês, para compartilhar todo o conhecimento que a gente tem aqui, bater um papo a respeito aí das hidrelétricas no nosso país. Então, Leandro, a gente sabe que a GE tem uma extensa experiência nesse campo, né? E a revista O Empreiteiro publicou em junho do ano passado uma matéria sobre o programa de modernização da CTG Brasil no complexo Ilha Solteira, Jupiá Ilha Solteira, né? Que tem 34 máquinas e, na ocasião, 3 máquinas já tinham sido concluídas no processo de modernização. Então, eu gostaria de perguntar, Leandro, como é que está esse programa hoje? Legal, vamos lá. Um assunto muito interessante, muito importante para o nosso sistema hoje é a questão da modernização de fato, a questão da repotenciação. Existem várias pautas paralelas sendo discutidas a níveis de governo, a níveis de estudos energéticos, por parte da EPE, por parte do Ministério de Minas e Energia, com colaboração dos agentes geradores e até mesmo de nós, que somos os fabricantes, com os nossos competidores, inclusive nos apoiando nessa questão. Você tocou num ponto bastante sensível, dado a idade que nossos parques hidrelétricos têm hoje aqui no nosso país, principalmente. Falando um pouquinho da GE, é muito importante para que todos saibam o tamanho e a abrangência que nós temos em nosso mercado hoje. Olhando para toda a base instalada, ou ao menos 40% das máquinas que hoje estão disponíveis, quando nós falamos em hidrelétricas, elas têm o selinho da GE ou de suas empresas anteriores com as quais ela sucedeu. Então, esse é um ponto muito importante. Então, conhecimento nós temos bastante em todo esse parque instalado. Nós sabemos e temos exemplos de projetos executados e em execução, seja ele para modernização de equipamentos, ou seja ele para repotenciação de equipamentos, porque são pontos que podem convergir, mas em algum momento, quando você fala em modernização, não obrigatoriamente você está falando numa repotenciação. Modernização seria mais ou menos quando você faz uma reforma na sua casa para trocar toda a parte elétrica que está... e você precisa trocar aqueles cabos, porque senão você vai ter um problema de um curto-circuito na sua casa e corre um risco. E de ficar sem energia, de ficar sem uma lâmpada, de ficar sem uma geladeira. Então, esse seria mais um voltado para uma modernização. Agora, quando você quer comprar aquela geladeira duplex que gela a cerveja mais rápido, então aí está partindo para uma repotenciação. Então, pegando um gancho do que você está falando, né? Em reforma de casa, tem aquela história que, já que você está fazendo, vamos fazer o resto, né? Então, a nossa pergunta seria assim: existem sistemas e componentes, vamos dizer, críticos, que são ou substituídos ou reformados assim radicalmente numa máquina geradora? Com certeza sim, Joseph. Voltando, quando a gente fala em modernizar, a gente está falando assim, uma usina tem 40, 50, 60 anos de uma base instalada. Você tem painéis elétricos que controlam os seus sistemas auxiliares e mecânicos com componentes extremamente antigos, que hoje em dia não se encontra mais peça para reposição. Então, tudo isso precisa ser substituído por equipamentos novos, que ocupam menos espaço, que aumentam a sua confiabilidade daquele determinado sistema, te geram um ganho absurdo em termos de disponibilidade e eficiência, e isso faz com que o sistema fique mais estável,
e, obviamente, o que interessa para o nosso cliente final, sempre que é a receita. Tá? Então, quanto mais disponível e mais eficiente for o sistema que ele tem, ele vai ter esse incremento, seja em eficiência, seja em receita. Respondendo à segunda parte da pergunta, em termos de componentes grandes, sim, sempre vão ser necessários a reavaliação e substituição. Normalmente, existe uma prospecção antes de um cliente soltar alguma coisa para o mercado. É feita uma prospecção com o próprio corpo de engenharia ou até mesmo com os fabricantes que existem no mercado, para que se defina um escopo e, a partir desse escopo, você tenha aquilo a ser substituído. Então, vamos pensar que a gente vai fazer só uma modernização em uma turbina, vou usar o exemplo da própria CTG, tá? E uma turbina da usina de Ilha Solteira. E depois eu vou fazer mais um ponto aqui importante sobre Ilha Solteira, tá? Mas vamos pensar que vamos partir para a substituição, para a modernização, perdão, de uma máquina de Ilha Solteira. Então, fomos lá, uma máquina deve ter entrado em operação, a primeira por volta de 1970, 72. Então, a gente vai partir para inspecionar todos esses componentes. O que a gente vai encontrar ali? Provavelmente a gente vai encontrar, principalmente aquilo que roda, aquilo que gira, e tem contato com outras peças, ele vai estar, vamos falar assim, danificado. E ao longo do tempo você vem fazendo reparo nesses componentes, mas ele chega numa situação onde a qual ele precisa ser substituído. Normalmente, então, quando se vai para campo fazer esse tipo de inspeção, e a gente está pensando só numa modernização, normalmente a gente pensa em substituir um estator, uma reisolação de polos, basicamente seria isso em termos de gerador, e quando a gente fala em turbina, a gente está falando aí um preenchimento, compor solda nas pás e alguns outros componentes da turbina, uma troca de um anel de desgaste que tem um contato ou outro, seja com água ou seja com outro material, um reparo nos mancais, que são as peças que suportam basicamente todo o peso de todo o conjunto gerador, seja de cima para baixo ou de um lado para o outro. Então, para falar de uma linguagem bem clara, então, todos esses componentes são avaliados, mas normalmente o que é feito em uma modernização é uma substituição / reparos parciais desse gerador. A turbina normalmente se faz só uma correção de partes e peças e não se substitui. E aí toda a parafernália eletrônica que eu te falei e a parte de auxiliares sempre são substituídos. Agora, quando a gente falar de uma repotenciação, aí você está falando em reestudar toda a condição de projeto hidráulico, que provavelmente vai te levar a uma substituição de turbina em função de... A tecnologia evolui, então ela precisa de fato ser substituída e você tendo aquele mesmo dado de entrada, que é aquela queda de água que você tem, e o tanto de água que está passando por dentro da usina, vai te dar uma condição de mais potência. Então você tem que trabalhar modificando a forma que a água vai atacar as suas turbinas, seja ela Francis ou seja ela Kaplan, com dupla ou simples regulação, e isso, obviamente, vai ter que ser transferido para o gerador. Essa potência toda que vai estar rodando a máquina ali naquela frequência constante, ela vai gerar aquele torque mecânico que vai para o torque elétrico em cima do seu gerador, e esse gerador vai ter que ter uma especificidade de material mais fina, mais refinada. E isso envolve a substituição de material, e quando a gente fala de substituir material, um material mais nobre, portanto, mais caro, mas porém que aguenta uma dissipação maior de calor e uma geração de potência um pouco maior. Então, Leandro, agora aquela pergunta delicada, né? Em quanto tempo o investimento se paga? Isso, na verdade, é uma conta que acaba sendo do nosso próprio cliente, né? Vai depender de várias condições. O quanto de energia o cliente tem contratado vendida, o que está no plano de negócios deles em relação àquilo que ele gera fora do contrato dele de compra e venda, o que as novas regulamentações vão trazer para o mercado em termos de, como todos sabemos aqui, existe um leilão de potência programado para o fim do ano, uma mudança muito grande no nosso marco regulatório que está para acontecer. A gente fala sempre em vender energia, agora a gente está falando em vender potência. E isso é uma coisa que pode parecer estranha, mas ela é importantíssima, dada a entrada de solares e eólicas no nosso sistema. Isso faz com que a gente tenha um desbalanço na frequência do próprio sistema que precisa ser controlado de alguma forma.
seja através de potência disponível nesses horários que você precisa fazer essa gestão, seja através de fornecimento de compensadores síncronos, que são sistemas ancilares dessas próprias usinas hidrelétricas, ou até mesmo instalados em subestações, que são compensadores que você não vai precisar de água ali, não necessariamente estar próximo de um rio, mas que também nós temos portfólio e fornecemos. Então, são pontos sensíveis. Então, a pergunta, não quero fugir dela, mas eu imagino, tá, de conversas de mercado, não são dados que nós, como fornecedores, tenhamos, mas imagino que algo em torno de 10 a 15 anos se pague aí um investimento. Tá. A concessão é uma concessão de, no máximo, 30 anos, né? Então, sim. Faz sentido se for muito mais do que isso. E o ganho de potência é da ordem de quanto? É um dado também que vai depender daquilo que o cliente quer. O quanto ele está disposto a pagar por, quanto mais, voltando ao assunto do material, quanto mais específico o material, mais caro ele é, mas mais capacidade tem de gerar energia. Então, eu vou deixar a pergunta aberta, porque tudo é da informação, do dado de entrada, que ele não é só, nesse caso, o quanto de água tem versus a queda, mas sim o que o cliente pretende levar adiante em termos de repotenciação. Certo. E você me lembrou que você queria falar alguma coisa sobre Ilha Solteira, o que era? Poxa, é uma coisa muito, muito importante para mim. Eu não sou nascido em Ilha Solteira, mas eu vivi 26 anos da minha vida por lá. Dentro da usina hidrelétrica de Ilha Solteira, meu pai foi um funcionário CESP até então, viveu praticamente a vida toda dele como funcionário dentro do complexo Ilha Jupiá, Três Irmãos também, que é uma usina próxima, mas que é de um outro cliente. Mas eu vivi intensamente ali, fiz vários estágios, fiz faculdade na própria cidade de Ilha Solteira, então, para mim, quando eu falo de Ilha Solteira, seja da usina, seja da cidade, tem um carinho a mais aí para... Ô, Leandro, então, só para complementar essa sua ligação, vamos dizer, sentimental, né, com Ilha Solteira, Ilha Solteira foi a primeira hidrelétrica que eu, como jornalista, visitei. Olha só, que coincidência, hein? Que honra. Devo ter cruzado com seu pai, com certeza, né? Muito provavelmente, sim. Meu pai saiu de lá há uns 10 anos. Então, nossa última pergunta é como esse conceito, né, de modernização, de repotenciamento, vem crescendo, vem sendo discutido, inclusive a Itaipu, me desculpe, a Itaipu Binacional também já divulgou um plano, né, para fazer esse mesmo processo. Eu gostaria de te perguntar se o PCH, né, que é uma pequena central, também justifica economicamente um trabalho desse gênero, porque há um grande número de PCHs no país, né? Sim, eu não vou nem usar a palavra fatalmente, mas eu vou dizer certamente sim, com certeza sim. Em algum momento, as PCHs precisam de uma reforma, uma modernização ou repotenciação, usando os mesmos conceitos. É óbvio que tudo que é voltado às PCHs tem uma regulamentação distinta em relação às UHS, que ainda precisa ser, vamos falar assim, capitaneada, na verdade, mais apurada, ela já é bem capitaneada por órgãos como, por exemplo, a Abragel, os quais nós somos sócios, e eles apoiam bastante, através do Charles Lenzi, essa iniciativa em relação às PCHs, seja para construir novas, ou seja, para manter as já existentes. Então, certamente sim, vamos precisar olhar com carinho para as PCHs para poder pensar em modernização e reforma. E já existem reformas e modernizações acontecendo, óbvio, em menor porte, até porque não são tão financeiramente grandes quanto as grandes hidrelétricas, mas já acontecem. Muitos de nossos clientes nos procuram para pequenas modernizações, pequenas mudanças de potência. Existem, particularmente, eu trabalho em vendas há aproximadamente 3 anos, já houveram bids públicos, não preciso citar nome de clientes, mas que
simplesmente descomissionaram uma casa de força existente para poder, do mesmo lado, do lado direito ou do lado esquerdo, construir uma nova, porque aquela casa de força era tão antiga, mas com aquelas mesmas condições de queda e vazão, ele conseguia gerar 2 vezes mais potência. Então, ele partiu para construir uma do lado, enquanto ele constrói, continua gerando na pequena, mas para poder utilizar aquela informação, aquele dado de entrada numa casa de força nova. Então, sim, com certeza. Então, há quantos anos a General Electric, nesse setor hydro, está no Brasil? A gente tem pelo menos, se não me engano, mais de 65 anos de operação, trazendo todos os nomes nossos, né, antecessores em relação à General Electric. Ficamos em Taubaté, temos uma fábrica com a capacidade de produção industrial para qualquer tipo de componente, sejam turbinas, sejam geradores. Fazemos todos os testes e ensaios por aqui. Já trabalhamos com comportas de todos os tipos, para esses tipos de hidrelétricas grandes. Então, a nossa estrutura é completa. Hoje, creio que nós tenhamos aqui pelo menos umas 1.000 pessoas trabalhando no dia a dia. Fornecemos, como eu falei, pelo menos 40% do portfólio que está no mercado nacional. Recentemente, a gente acabou entregando umas turbinas Francis de tamanho expressivo para uma usina na Colômbia, se não me engano foram 3 no total, que vão entrar em operação em breve, estão em processo de montagem, e esperamos aí que o mercado se reaqueça e a gente possa, é o mais importante aí para nós, como consumidores, para nós como pessoas, para o nosso sistema interligado, para a manutenção da empregabilidade dentro do nosso sistema. Afinal de contas, a hidrelétrica ela traz um volume grande de mão de obra, seja durante o momento da construção, seja durante o momento da reforma, ou seja, até mesmo durante o momento da operação e manutenção. Então, muito obrigado, Leandro. Eu estou à disposição, Joseph. Pela sua participação. Obrigado. Eu agradeço ao empreiteiro, agradeço a todos que me convidaram e deram essa oportunidade. Estou à disposição sempre, tá?